Boa tarde, o grupo é Camille, Mariana e Arthur Rocha e vamos falar sobre a abdicação de Dom Pedro I, a Revolução Pernambucana. O que motivou a Revolução Pernambucana foi o aumento de impostos, gastos gerados da corte e ocupação de cargos públicos pelos portugueses, em vez de serem disponibilizados a brasileiros. Os principais líderes foram o médico e o ativista político Cipriano Barata e Frei Caneca. O governo imperial reprimiu com violência o movimento. Os principais líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte. Frei Caneca foi morto a tiros depois da recusa do Carrasco em enforcá-lo. Cisplatina. A Guerra da Cisplatina foi um conflito ocorrido entre 1825 e 1828, envolvendo o Brasil e a Argentina pelo domínio da região do Rio da Prata. Durante o governo de Dom João VI, a Banda Oriental, atual Uruguai, na bacia do Prata, foi incorporada ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. O controle da região era motivo de conflitos entre portugueses e espanhóis desde o século XVIII, e isso se tornou um problema também para o governo de Dom Pedro I. Em 1825, rebeldes da província Cisplatina declararam ruptura com o Brasil e a incorporação daquela região às Províncias Unidas do Rio da Prata, que é a atual Argentina. Foi o início de uma guerra entre o Brasil e as Províncias Unidas do Rio da Prata. Essa guerra foi causada pela disputa das duas nações pelo domínio da Cisplatina, o atual Uruguai. No final da guerra, a província obteve a sua independência e se tornou a República Oriental do Uruguai. O baixo preço dos produtos agrícolas no mercado internacional e os elevados gastos militares com a independência aumentaram a dívida pública. Sem dinheiro, o governo elevou a emissão de moedas, causando o aumento do custo de vida e, em 1829, a falência do Banco do Brasil. Com a crise econômica, foi intensificado o conflito entre o imperador e o poder legislativo, principalmente com a Guerra da Cisplatina, que obrigou o governo a aumentar os impostos para manter o conflito. A Câmara dos Deputados, dominada pela oposição, só foi convocada em 1826. Visando controlar o Senado, o imperador escolheu 6 membros numa livra de 3 candidatos mais votados de cada província. Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros do alto comando pediam a derrubada do governo. Ao mesmo tempo, Dom Pedro I sofria intensa pressão vinda de Lisboa, pois os liberais portugueses insistiam com a volta do imperador. Sucessão portuguesa. No dia 10 de março de 1826, a morte de Dom João VI, rei de Portugal, resultou num questionamento na corte. Isso porque existia um problema na sucessão ao trono português. Dom Pedro era o herdeiro legítimo. Tal situação poderia resultar na união das duas coroas, o que não agradava aos portugueses, que achavam que esse cenário enfraqueceria o país. Já para o Brasil, a união poderia prejudicar a sua emancipação política, de modo que os brasileiros também não aceitassem a mudança. Assim, o poder ficou com Dom Miguel, o irmão mais novo de Dom Pedro. No final, Dom Pedro abdicou seu trono em maio de 1826, transferindo o seu poder para Maria da Glória. Ele determinou que a menina, de 7 anos, assim que atingisse a maioridade, se casasse com Dom Miguel. Além disso, estabeleceu uma condição de que o seu irmão devia aceitar uma constituição para Portugal criada pelo Dom Pedro.